poder e que Ele está com a gente. Então, em obediência àquilo que Ele colocou no meu coração, é essa primeira chave que eu quero falar com vocês. Aqui no versículo 4, a palavra diz assim, e comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Então, para você viver algumas promessas, ali ele fala primeiro que Jesus determinou para os discípulos não saírem de Jerusalém e depois disse o que iria acontecer, né? Se eles permanecessem em Jerusalém e aguardassem a promessa, iria descer sobre eles o Espírito Santo. Só que para a gente viver as promessas, a gente quer as promessas, a gente quer receber aquilo que o Senhor tem para a gente, fica aguardando, fica esperando, mas muitas vezes a gente não obedece. E aí é que está o nosso erro maior, o nosso ponto fraco. Como o pastor Gabriel bem falou aqui, às vezes a gente vem para o culto não querendo vir, às vezes a gente também faz coisas não querendo fazer. Mas o que o Senhor quer de nós é a nossa obediência. Eu também, muitas vezes, ainda mais nesses últimos meses, né, em relação ao que eu tenho passado, às vezes o que eu quero é ficar quietinha no meu casulo, não quero falar com ninguém, não quero olhar para a fuça de ninguém, quero ficar quietinha. Mas em obediência, a gente tem que vir. Então, por exemplo, hoje é meu esposo que ia me ministrar. Então, não deu para ele vir. Então, por obediência, eu já vi que talvez ele não conseguiria. Então, eu preparei. Eu vou ter que obedecer. Porque se o pastor Gabriel pedir para eu ministrar, vai vou ter que vir. Vou ter que obedecer. Mesmo não sendo, talvez, da minha vontade. Mas eu tenho que obedecer. E para a gente obedecer, a gente precisa de uma coisa muito simples. A gente tem que estar atento à voz de comando. Aquela voz que está te comandando. Então, entenda uma coisa. Como que eu vou obedecer se eu ainda não sei discernir qual é a voz que está me comandando? Sabe? Tem uma coisa muito interessante em relação às vozes. Porque a voz, ela também diz muito sobre a nossa personalidade. Eu nem ia falar sobre isso, mas veio agora na minha cabeça, eu vou falar. Quando a primeira vez que eu preguei também, foi o pastor Gabriel que me deu uma oportunidade. E aí eu falei sobre o medo e tal, foi lá na hora de manhã, a Samara estava nesse dia, foi a primeira vez. E aí eu ministrei sobre medo, e aí eu não queria ministrar, porque eu falo, gente, não tenho voz de pregadora. Porque eu cismei com isso, eu botei na minha cabeça que para eu pregar eu tinha que ter a voz de pregadora, e eu não tinha, minha voz estava rachada. E aí eu fiquei com esse negócio de voz na minha cabeça. Então, a voz, ela diz muito sobre a nossa personalidade. Eu não tinha como ter uma voz de pregadora, primeiro porque eu não era, né? Eu não sou, estou em treinamento. E segundo porque cada um tem a sua voz. Cada um tem a sua personalidade. Então, a voz, ela diz respeito a uma identidade. Então a gente tem que estar atenta em saber, né, qual é a voz do Espírito Santo. Qual é a voz de Deus? Você sabe qual é a voz de Deus? Quando você está para tomar alguma decisão, quando você tem que fazer alguma coisa, você consegue discernir qual é a voz de Deus e qual é a sua voz, qual é a sua vontade? Então a voz, ela diz respeito à personalidade. E também tem uma outra coisa muito interessante em relação à voz. Que quando a gente é pequeno, a voz é de um jeito, certo? E quando a gente cresce, a nossa voz muda. Então a voz, ela também muda de acordo com a nossa maturidade. Então preste atenção nisso. A voz, ela também muda conforme a nossa maturidade. A voz de Jesus, quando Jesus fala com você, a voz dele é a mesma. Mas dependendo da sua maturidade, você vai escutar ou não. Glória a Deus. Alguém conseguiu entender? Então, por exemplo, se Jesus te deu uma ordem e você ainda é criança, você ainda é infantil, você ainda é pequeno, você vai entender aquela ordem de um jeito. Se você ouviu a voz de Jesus, você vai entender aquela voz de outro jeito. Você vai ter maturidade para entender aquela voz. Então, eu vou voltar e vou falar do meu exemplo. Se fosse antes e eu tivesse que ministrar assim rapidamente de última hora, eu infantil, eu ia dizer não. Porque comigo tem que ser organizado, comigo tem que falar antes, tem que avisar antes, porque eu não fiz, não preparei. Mas por eu estar buscando a maturidade,
maturidade, eu entendo que se eu fui chamada, foi porque o próprio Senhor me chamou. Então eu tenho maturidade para entender aquela voz e obedecer. Você consegue entender isso aqui? Talvez o Espírito Santo, talvez Deus esteja te pedindo algumas coisas e você não esteja entendendo o que Ele está te pedindo porque você ainda não tem maturidade. Então a voz diz respeito à maturidade. Quanto mais você amadurecer, mais a voz do Senhor vai ficar perceptível, mais a voz do Espírito Santo vai ficar nítido para você. Então, esse é o primeiro ponto, é você obedecer, mas a obediência vem a partir de ouvir a voz do Senhor. E eu ia fazer uma coisa aqui, mas eu não vou fazer não, porque vai tomar muito tempo. E aí, seguindo da obediência, o que Jesus falou para os discípulos? Não saiam e esperem a promessa. E qual que era a promessa? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, ele falou, não sai de Jerusalém. Avisou para os discípulos, não sai. Ele deu uma ordem para que os discípulos cumprissem. E depois dessa ordem, depois que os discípulos obedeceram, ele diz, não sai e espera a promessa. Então veja que aqui ele falou, se você não sair, se você obedecer aquilo que eu disser para você, vai acontecer uma promessa. Então espera essa promessa. Talvez a sua maior dificuldade não seja nem de obedecer, mas seja de esperar. Talvez você queira tanto uma coisa, você esteja desejando tanto uma coisa que você até obedece, mas você não espera. Então não é só obedecer, mas também é esperar. Porque não adianta você saber que você tem uma promessa sobre a sua vida, não adianta você saber que tem algo de Deus para acontecer na sua vida se você não souber esperar. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então se ele disser espera, você espera. Só que como que eu vou saber que eu tenho que esperar? Quando eu aprender a ouvir a voz. Quando que eu vou saber que eu tenho que avançar? Quando eu aprender a ouvir a voz. Então se o Senhor prometeu para você, ele vai cumprir. Mas antes, os discípulos tiveram que obedecer. Então, eu anotei uma coisa aqui. Quem tem dificuldade de obedecer é porque se esqueceu das promessas. Talvez você tenha dificuldade de obedecer a sua liderança. Talvez você tenha dificuldade de obedecer algo que o Senhor ou que alguém à sua frente colocou para você, né? Para você fazer. Você tem dificuldade de obedecer é porque você se esqueceu das promessas. Então, por exemplo, voltando novamente no meu caso, eu tenho uma promessa. Eu sei para que o Senhor me chamou. Eu sei para que ele me criou. Só que aí, se eu tenho dificuldade de obedecer, é porque eu esqueci dessa promessa. Então, se hoje eu vim aqui obedecer, é porque eu sei da minha promessa. Eu sei para que eu fui chamada, eu sei para que eu fui escolhida. Então, eu não tenho dificuldade de obedecer. Então, entenda, começa a resgatar as promessas que o Senhor depositou para você. Começa a resgatar as promessas que o Senhor já disse para você. E você vai parar de ter dificuldade de obedecer. Talvez as coisas não estejam acontecendo na sua vida. Talvez não é só questão de obediência, mas é porque você se esqueceu daquilo que o Senhor já prometeu para você. Ele é fiel para cumprir. Isso todo mundo sabe. E você? Você consegue esperar? Você sequer consegue se lembrar das promessas que o Senhor fez para você? Talvez você não esteja conseguindo avançar porque você está perdido nas promessas que Ele já fez para você. Aí vai ficar difícil. Como que você vai ser ajudado se você mesmo, você que é o dono daquilo ali que foi prometido para você, você tem dificuldade, você se esqueceu. E aí você se ira por qualquer coisa, você desanima por qualquer coisa. É um tanto de crente desanimado, que eu não sei se é eu que não tenho, se é eu que sou impaciente. Eu sou terapeuta, mas eu fico nervosa. Eu não sei o que acontece. É muita gente se esquecendo da promessa. O desânimo vem atacar para que você se esqueça da sua promessa. Se você lembra da sua promessa, se você está firme na sua promessa, pode vir o desânimo que for, pode vir a tristeza que for, pode vir a dor que for, pode vir a luta que for. Se você sabe e se você lembra da sua promessa, você vai continuar firme. Então
Então mantenha isso claro na sua cabeça. Qual que é a minha promessa? Para quê? Para que Deus me chamou? Você sabe para que Deus te chamou? É o ponto de partida. Eu falei até com a pastora Sabrina das vezes que eu falei, cara, eu não sei cantar, eu sou afinadinha. Mas porque eu cresci na igreja e eu ficava cantando lá, mas eu não sei cantar, eu sou só afinada. Eles me dão até o microfone desligado, vocês perceberam, né? E na hora que eu vou cantar o microfone falha, esse menino que desliga o microfone. Porque eu não sei cantar, mas eu estou aqui servindo. Mas eu falei pra ela assim, Sabrina, me dá um cansaço, quando eu vou ministrar louvor, me dá um cansaço, parece que eu levei uma lapada, parece que eu levei uma coça. Por quê? Porque não é o meu chamado, eu estou servindo, mas não é o meu chamado. Então eu tenho que fazer um esforço maior para eu poder conseguir servir com excelência. Para ministrar, eu já não sinto isso. Eu vou, eu preparo, né? Enfim, eu oro, eu busco. Eu ministro e tá tudo certo, eu saio daqui de boa, tranquila. Mas por quê? Porque esse é o meu chamado, eu sei para que eu fui chamada. E não é que eu não vou despender de um esforço maior, mas é porque é algo mais tranquilo, algo mais suave. Então, para começar, você precisa saber para que você foi chamado. Todos nós aqui fomos chamados para alguma coisa. Uns para ministrar, outros para orar, outros para interceder, outros para libertação. Várias coisas. Então, igual a evangelista Kelly, eu fico boba com Kelly, com essas questões de libertação, tal, levando coisa. Eu fico, gente, que loucura. Eu estou passando com ela, eu conversando com ela hoje, mas ela não veio. Por quê? Porque eu quero entender, eu não entendo. Eu queria entender, mas é o chamado da pessoa. Então, você primeiro precisa saber para que você foi chamado, para que o Senhor consiga fluir através de você, para que o Senhor consiga realmente encher a vida de outras pessoas através de você. Mas para quê? E a promessa diz assim, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E para que você quer ser? E para que ser cheio do Espírito Santo? Para que, Keisa? Para que ser cheio do Espírito Santo? Versículo 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para que ser cheio do Espírito Santo? Quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe poder. Só que o poder não é para você, o poder não é para ficar aqui no culto, o poder não é para você ficar aqui falando em mistério, falando em língua, não é para isso. É para você ser cheio, receber o poder, mas para você ser testemunha. Vai além disso daqui, vai além do culto. Imagina se a gente tivesse só literalmente, só essa refeição aqui de 2 horas. Você não toma café, você não almoça e você não janta. Você vai comer 2 vezes na semana só e vai ser no culto. Isso aqui é uma lotado. Porque quem ia passar fome? Ia ser só 2 vezes, na quarta e no domingo. Só que o alimento e o poder não é só para aqui. Primeiro que a gente já tem que sair de casa alimentado. A gente já tem que sair de casa abastecido. E hoje as pessoas vêm para a igreja achando que a igreja é um supermercado, né? Vem olhando o cardápio. Esse louvor não foi legal hoje não. Foi legal não. Quando bateu aquele bateria ali que acabou meu ouvido. Aquela irmã lá também não pregou legal não. Aí a gente fica escolhendo o cardápio, né? Fulano não foi legal hoje. Chamaram aquela irmãzinha lá para cantar. Tá lindo mundo, pastor? Não foi legal não. Aí a gente vem analisando o culto. Por quê? Porque a gente já vem vazio. E aí ao invés de entregar o culto ao Senhor, a gente fica analisando quem está entregando o culto. Então, agora quando você for se alimentar em casa, quando você vem alimentar em casa, você não repara quem está cantando, quem está cantando, quem está comendo, quem não está comendo. Você não repara isso, sabe por quê? Porque você está decidido a só entregar o culto. Aleluia! Mas isso é resultado daquilo que você busca em casa, do seu alimento de casa. Porque se você chegar na igreja de barriga cheia, você não fica preocupado com o alimento que você vai receber. Você vai entregar o alimento. Entendeu, Wander? Se você vier de barriga vazia, você vai chegar aqui e você vai querer comer. E aí, se o alimento que tiver aqui não te agradar, o culto está bom para você. Mas aí, se você vem de barriga cheia, se você vem alimentado, se você vem nutrido, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se você come isso aqui todo dia, você chega com a barriga cheia, você não vai querer se alimentar, você vai querer dar alimento, você vai querer dar alimento, você vai querer dar alimento, você vai querer dar alimento. Então, quanto mais cheio você
para dar para os outros. E o seu culto vai ser mais agradável também ao Senhor. Porque você não vem aqui receber o culto. Você não vem aqui para ser adorado pelo louvor. Você não vem aqui para ser adorado pela palavra. Você não vem aqui para ser adorado pela oração. Você vem aqui para entregar o culto. Então, o alimento tem que vir de você já de casa. O poder é para isso. O poder do Espírito Santo quando descer sobre você não é para o culto, não é para isso aqui. É para que você viva em casa, para que você viva no trabalho, para que você viva fora dessas paredes. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que é para você ser testemunha. E testemunha está falando aqui, ó, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu escolho aonde você testemunha. Você testemunha só na minha casa, mais fácil, todo mundo lá é crente. Tá tranquilo, tá de boa. Você testemunha só na igreja, mais fácil, todo mundo aqui tá no mesmo patamar que você. Mas não é isso, você recebe o poder para você ser testemunha e para você falar de Jesus onde você estiver. Não importa se é para gente que está perto, se é para gente que está longe, é para você ser testemunha. É como o Gadareno, ele foi, né? Aconteceu um milagre lá na vida dele. Jesus expulsou aquela legião que estava lá na vida dele. E ele falou: Jesus, deixa eu ir contigo aí, deixa eu ir lá com você aí. Jesus falou: volta para sua casa e vai anunciar tudo que eu fiz com você. Então, quando o Senhor faz alguma coisa com você, é para você ser testemunha. Quando o Senhor te cura, é para você ser testemunha. Quando o Senhor faz através da sua vida, é para você ser testemunha. Não é para você se calar, não é para você guardar aquilo, não é para você reter aquilo, é para você ser testemunha. Se eu der um microfone para cada um de vocês aqui, eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm alguma coisa para testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Então, por que às vezes você se cala? Não, eu não sou pregadora, então eu não vou falar. Não. Falar não é só para quem prega, para quem ministra a palavra. É para todo mundo. Quando o Espírito Santo descer, todos nós, tá ali, vocês serão as minhas testemunhas. Nós que estamos aqui sentados, nós somos testemunhas. E aí eu não posso dar testemunho do que o pastor Gabriel viveu, eu não posso dar testemunho do que Pamela viveu, eu posso dar testemunho daquilo que eu vivi. É para isso que você recebe o poder. Você não recebe o poder para você falar em línguas, para você expulsar demônios e se achar melhor que as outras pessoas. Não é para isso. É para que você seja testemunha. E aqui o versículo 8 diz, né? Peraí, gente, peraí que eu me perdi aqui, porque eu falei outro negócio que não estava aqui, que foi o Senhor que mandou falar, então eu me perdi. E aqui o versículo 8 fala, né, para receber poder e ser minha testemunha. Então o poder não é para você, o poder não é para o culto, o poder é para você falar com propriedade e com autoridade. Glória a Deus. Aquilo que você viveu. O que é ser testemunha? Quando um juiz chama uma testemunha, chama essa testemunha aí. Por quê? Porque ela viu alguma coisa, ela ouviu alguma coisa, ela viveu alguma coisa. Então, por isso ela pode ser testemunha. Então, você pode ser testemunha, porque você viu algo que o Senhor fez na sua vida, você presenciou, então você tem autoridade para falar sobre aquilo. Eu jamais imaginaria que eu poderia falar sobre o luto. Eu sempre falei para o Senhor, não tem estrutura para viver o luto. Não arranca ninguém de mim, não. Em nome de Jesus, não tem estrutura. Então, eu me vendo assim do jeito que eu estou hoje, eu falo, só pode ter sido o Senhor. Porque a minha vida inteira eu falei, eu não tenho estrutura. Então, hoje eu posso testemunhar quando eu ver alguém passando pelo luto, sofrendo, e eu ver aquela pessoa abatida, aquela pessoa ali caída, né? Eu não só vou ajudar ela com as ferramentas que eu tenho de formação, mas eu vou ajudar ela com a autoridade de alguém que está vivendo, de alguém que conseguiu. Porque eu costumo falar que mais fácil do que você falar assim, ó, faz isso que vai dar certo. Você vai dizer assim, quando eu fiz, deu certo. Eu consegui e deu certo. Glória a Deus. Aquilo que você passa, o que o pastor Gabriel falou aqui, a sua ferida, ela vira testemunha, ela te dá autoridade para você falar e para você ajudar outras pessoas. A segunda coisa que eu quero passar para os irmãos é sobre a unidade. Aqui, eu comecei a ler o livro de Atos essa semana.
Então eu ainda estou mastigando algumas coisas, mas eu percebi que tem muitos versículos que falam sobre unidade. Então a segunda coisa para você viver as promessas do Senhor é você estar em unidade. Sabe por quê, irmãos? Porque você não foi criado para ficar sozinho, você não foi criado para ficar em isolamento. Tem muita gente hoje passando, né, por ansiedade, por depressão, por tudo isso, porque fica em isolamento. O engraçado é que a primeira vez que Deus disse que algo não era bom foi quando ele viu que o homem estava sozinho. Ele criou lá os céus, a terra, a separação, muito bom, hein? Esse negócio aí que eu fiz ficou legal, hein? Muito bom isso daqui, muito bom aquilo ali. Agora, quando ele fez o homem e ele viu que o homem estava sozinho, o que ele falou? Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, a sua solidão preocupa a Deus. Você não foi feito para estar isolado. Você não foi feito para estar sozinho. Deus criou você para viver em unidade, para viver em comunhão, para viver com pessoas que te ajudam, que te empurram, que te levantam. Então, grava isso. Toda vez que você se sentir sozinho, se sentir isolado, lembra disso. Não, Deus não se agrada quando eu estou sozinho. Porque foi a primeira vez. Ele falou, não acabou isso daqui. Primeiro que Adão ia perder os bichos todos lá no jardim, né, Samara? Ele não sabia ninguém. Então eu precisava o quê? Da esposa. Ela falou, o leão, você deixou o leão lá, você acata esse leão aqui, de cima desse negócio. Eu acho que Eva ficava assim no jardim, porque Adão devia deixar tudo jogado. Mas não necessariamente é sobre a mulher. Entenda que é sobre o isolamento, é sobre ficar sozinho. Não é bom que você esteja só. Então, aqui, todas as coisas que aconteceram, derramado do Espírito Santo, foi porque eles estavam em unidade. Eu vou ler com vocês aqui, o capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração. O capítulo 2, versículo 1 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí o capítulo 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que o pastor Gabriel falou que vai acontecer aqui no dia do aniversário dele, né? Que a gente vai trazer o quilo. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui, no meio dessa igreja aqui. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então eles viviam em unidade. Só que aqui tem uma história aqui também em relação à unidade, e tem duas classes aqui de unidades. Tem os que oravam, que foi o que a gente acabou de ler agora, e os que buscavam a Deus, e os que apedrejavam, porque mais da frente a gente vai ver também que aconteceu uma unidade para que Estevão fosse apedrejado. E aí, sobre esse povo aqui que orava junto, a palavra diz que eles tinham tudo em comum. E tudo em comum não significa que eles são a mesma pessoa. Não significa isso. Por exemplo, eu e Sabrina temos muitas coisas em comum, mas não significa que a gente é a mesma pessoa. Só que aquilo tudo em comum significa que eles estavam debaixo do mesmo propósito. Então, estar em unidade não significa somente ter alguma coisa em comum, mas significa estar também debaixo do mesmo propósito. E aí, 2,46 diz assim: diariamente perseveravam e de casa em casa. Isso aqui denota intimidade. Eles estavam de casa em casa e diariamente eles estavam ali perseverando em oração. Denota intimidade e denota também que um cuidava do outro. Porque às vezes você tem dificuldade talvez de obedecer, talvez você tenha dificuldade de esperar a promessa porque você está em isolamento, você está sozinho. Só que quando você tem uma outra pessoa, quando você tem intimidade para se abrir com outra pessoa,
aquilo te ajuda. Então a unidade aqui, estar no mesmo propósito e estar partindo o pão de casa em casa denota intimidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tiver alguém para se abrir, se você não tiver alguém para conversar, se você não tiver alguém que está alinhado com o mesmo propósito que você, vai ficar difícil de obedecer, vai ficar difícil de esperar a promessa. E aí é nesse exato momento aqui que muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se distanciam, muitas pessoas ficam paradas, ficam desanimadas, porque não tem alguém íntimo, não tem alguém próximo. Então procure uma pessoa a quem você se sinta íntimo, procure uma pessoa a quem você se sinta próximo, para que você consiga compartilhar aquilo que você está sentindo. E sabe qual que é o resultado da unidade? É que eu já estou terminando. O resultado da unidade está aqui no versículo 47. Deixa eu achar aqui, isso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então o resultado eram vidas unidas em um propósito e pessoas sendo salvas através daqueles propósitos, pessoas sendo salvas através daquilo que eles estavam vivendo. E agora eu quero perguntar para você, quantas pessoas já foram salvas através da sua vida? Quantas pessoas você já conseguiu salvar através do poder do Espírito Santo que desceu sobre você? Quantas pessoas? Se você só vem para o culto, senta aqui, escuta e tal, vai para casa, não pratica, não está valendo de nada. Porque o que vale, o que importa é quantas pessoas são salvas através da sua vida. É isso que é o resultado da unidade, está aqui. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto você estiver vivendo em unidade, em obediência, esperando a promessa, o Senhor vai acrescentar pessoas a você, para que através de você, essas pessoas venham ser salvas. É através da sua vida. E a outra classe de pessoas que também viviam em unidade é totalmente ao contrário. Eram as pessoas que apedrejavam. Porque aqui no capítulo 7, do versículo 55, vai falar sobre Estevão, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, as pessoas que estavam ouvindo Estevão, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e o apedrejaram. Então veja, existe unidade também para aquelas pessoas que apedrejam. Não, a unidade não acontece só para pessoas que têm o mesmo propósito na questão espiritual, mas também acontece com pessoas que querem apedrejar, que querem derrubar, que querem destruir. E às vezes você não está vivendo aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes você não está vivendo de maneira plena, de maneira literal, aquilo que o Espírito Santo tem para você, porque você está se unindo a pessoas que não têm o mesmo propósito que você, que não têm a mesma visão para você. Não vai acontecer, você quer ir para um lado e a pessoa quer ir para o outro. Então, se alinha primeiro a pessoas que têm o mesmo propósito que você. E não se expande se Deus tirar de você certas pessoas, certas amizades. É porque Ele precisa que você esteja alinhado com o propósito. Mas muitas vezes, às vezes, nós somos as pessoas que apedrejam. Nós somos as pessoas que dizemos ao contrário. Nós somos as pessoas que está todo mundo falando, tem 5, você é 6. Está todo mundo falando, vai para a direita e você diz, não, isso aqui vai dar errado, vai para a esquerda. Você está sempre falando ao contrário. Você está sempre querendo o contrário. Então, às vezes, nós somos essas pessoas. A palavra de Deus diz que o poder, da morte e da vida está na nossa língua. Então a gente tem que vigiar naquilo que a gente fala, porque às vezes uma palavra que a gente diz para uma pessoa é uma pedra que a gente taca. E aí aquela pessoa já está ouvindo tantas palavras de outras pessoas, que ela se sente apedrejada. Então cuide daquilo que você fala, cuide daquilo que você diz para outras pessoas, porque a sua palavra também tem o poder de matar outras pessoas. E por fim, e eu termino, vem a recompensa.
aquele que ouve a voz de Jesus, aquele que obedece e aquele que aguarda a promessa, ele recebe a recompensa. Então o Senhor é muito bom com a gente, né? Porque a gente é ruim demais e mesmo assim ele ainda quer dar recompensa. Imagina, que Deus é esse? Às vezes eu fico falando assim, Senhor, como que o Senhor me ama? Como? Eu fico pensando às vezes nisso. Como que o Senhor me ama? Eu sou tão ruim, eu sou tão pecadora, eu sou cheia de falhas, cheia de defeitos. Não é possível que o Senhor me ama assim. Mas mesmo assim, sabendo das nossas dificuldades, das nossas falhas, Ele nos dá uma recompensa. E a recompensa, ela está aqui, ó, no capítulo 2, no versículo de 1 a 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. No versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. No capítulo 4, no 31, diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E essa recompensa, a Bíblia vai dizer, para que é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é para mim? Eu acabei de falar, eu sou tão ruim, eu sou tão pecadora, eu sou tão falho. Para que é o Espírito Santo? A palavra de Deus mesmo diz aqui em Atos: é para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E Ele te chamou, Ele te escolheu. Se você está aqui é porque você foi chamado, é porque você foi escolhido. Então o Espírito Santo é para você. O derramar do Espírito Santo também é para você. A promessa é para ser cheio. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Não é para ser rasinho, como a pastora Sabrina pregou aqui, né, sobre o rio. Está na canela, depois está no joelho, vai sumindo. Não, é para você ser cheio, para você ser inundado pelo Espírito Santo. A promessa é esse. E eles estavam em unidade para poder receber a promessa. Fique de pé, eu já estou finalizando. Aqui no capítulo 2, versículo 1 diz que eles estavam em unidade, e o derramamento do Espírito Santo foi depois da festa de Pentecostes. Pode vir, Samara. E a festa de Pentecostes era uma festa, né, que eles entregavam ao Senhor. Era uma celebração que eles entregavam ao Senhor. Só que depois desse dia de Pentecostes, né, dessas semanas, eles receberam algo muito maior. Eles receberam algo muito melhor, que foi o derramar do Espírito Santo. Talvez você venha para o culto seja excelente, o culto seja maravilhoso, mas nada disso aqui que a gente vive aqui na terra se compara com aquilo que irá acontecer nas nossas vidas. Nada do que acontece aqui no culto é só um pedacinho da glória e do poder que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. Quando nós estivermos diante do Senhor, quando nós estivermos naquele grande dia, haverá um derramamento tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não pode nem comparar com aquilo que a gente vive. O povo estava em unidade, o povo estava orando, eles estavam ali entregando uma celebração para o Senhor, assim como a gente entrega no dia de culto. Então eu entendo que eles estavam felizes, eles estavam alegres, só que a alegria deles naquele dia era pequena diante daquilo que iria acontecer, diante do derramar do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo encheu toda a casa, e eles foram tomados pelo Espírito Santo, e o poder de Deus desceu naquele lugar, porque eles estavam em unidade. Eu não sei como tem sido a sua
Eu não sei como que tem sido a sua busca diante de Deus, mas eu quero dizer uma coisa: se você ouvir a voz de Deus, se você aprender a discernir qual é a voz de Deus, e se você passar a viver em unidade, se você passar a viver ali atento àquilo que o Espírito Santo prometeu para você, vai ser derramado sobre a sua vida uma porção tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande do Espírito Santo, que você não vai ter outra saída além de ser testemunha daquilo que Deus vai fazer através de você. O poder não é para ficar preso em você, o poder é para que você seja testemunha. E para quem, Keisa? Hoje a gente está aqui, ainda está vivendo tão pouco, mas haverá um dia que o Senhor vai vir para nos buscar. Jesus vai voltar a essa terra e vai buscar uma noiva que anseia pela presença dele. Jesus vai voltar e vai buscar uma noiva que está em unidade. Ele não vai vir buscar uma placa de igreja, ele não vai vir buscar a denominação A ou B, ele vai vir buscar uma noiva que está em unidade. Então nós estamos aqui hoje, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos pedir para que Ele venha, porque nós não queremos viver pequenas porções do poder do Espírito Santo, mas nós queremos viver uma porção eterna daquilo que o Espírito Santo tem reservado para nós, daquilo que Deus tem reservado para nós. Então quando você louvar agora, você vai, não sei como que está a sua intimidade com o Senhor, não sei qual é o nível que está a sua intimidade com o Senhor, mas enquanto a gente estiver adorando, Patrick, pode desligar a luz, por favor? Enquanto nós estivermos adorando, enquanto nós estivermos louvando, eu quero que você aí no seu lugar peça para o Senhor aumentar, peça para o Senhor derramar mais do Espírito Santo sobre a sua vida, porque haverá um dia em que Cristo irá voltar, irá buscar a sua igreja, e esse dia está tão perto, tão perto, tão perto, que a glória de Deus vai encher toda a terra. E assim como aqueles discípulos estavam ali reunidos, eu e você seremos cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? Você consegue ver que vai chegar um dia que a glória do Senhor vai ser derramada de maneira sobrenatural sobre toda a carne?
presença do Espírito Santo aqui. Não é para você ficar prestando atenção no que está sendo louvado, não é para você só louvar, é para você pedir para que o Espírito Santo venha ser derramado na sua vida. É para que você saia daqui com uma certeza de que o Espírito Santo é com você. Se você ainda não teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Mas não vem se você quer ter uma experiência sobrenatural. Venha se você precisa ter uma experiência sobrenatural. O Espírito Santo ele está disponível a todos quando o Senhor chamar. E o Senhor está te chamando nessa noite. Meu filho, vem aqui à frente. Minha filha, vem aqui à frente. Eu tenho um derramar diferente na sua vida. Eu tenho algo diferente para fazer através de você. Eu te escolhi, eu te formei. Foi eu que te guardei até o dia de hoje. Então esteja aqui na minha presença. Se você precisa viver algo diferente, se você deseja viver algo a mais com o Espírito Santo, essa é a noite que o Senhor preparou para você. Essa é a noite que o Senhor disponibilizou para você. Saia do seu lugar e venha aqui, que nós vamos orar por você. Nós vamos orar, não para que você saia daqui do mesmo jeito, mas para que realmente haja o poder do Espírito Santo. Não adianta receber o Espírito Santo se você não sabe para que vai usá-lo. Nós temos que ter discernimento do porquê nós estamos esperando o Espírito Santo. Porque não adianta Deus derramar o Espírito Santo na vida de ninguém, encher até transbordar e você não usar para nada. Você deixar se esvaziar. Primeira coisa que nós temos que ter discernimento espiritual. Para que eu quero o Espírito Santo? Para que eu quero a presença de Deus? O livro de Atos dos Apóstolos me incomoda, irmãos, me desafia. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos não tem a palavra amém? Alguém aqui sabe para que a gente fala a palavra amém? É quando a gente termina uma oração, a gente fala em nome de Jesus. Amém. Nós falamos amém quando nós finalizamos uma oração. Sabe por que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que não existe a palavra amém? Porque o que foi começado em Atos dos Apóstolos ainda não acabou, continua até hoje. O que começou em Atos dos Apóstolos foi a igreja do Senhor. Foi quando o Senhor falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de Assembleia de Deus, eu não estou falando de Iavé, eu não estou falando de Marfim, eu estou falando de igreja do Senhor, que é a reunião daqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. O que é a igreja? O desejo do meu coração é a gente não esquecer o que é ser igreja. E o que é ser igreja? Ser igreja é eu acreditar no ministério de Keisa que ela está pregando. É Keisa acreditar no ministério da irmã Sueli e a irmã Sueli desenvolver seu ministério. É a irmã Sueli acreditar no ministério do vizinho dela, que nem é crente, mas um dia será. Ser igreja é você saber que se Deus fez na tua vida, Ele faz na vida do outro. E eu não sou chamado para julgar ninguém, eu sou chamado para abençoar. Deus não quer levantar uma igreja que julga, Deus quer levantar uma igreja que abençoa. Deus não quer te levantar para você não amaldiçoar ninguém, Deus quer te levantar para abençoar a vida. Naquilo que você foi ferido, Deus vai te usar para alcançar a vida. Feche meus olhos, o Espírito Santo está trabalhando em pessoas aqui. Escute isso, escute isso.
primeiro rei de Israel foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Mas Saul começou a fazer tudo que desagradava a Deus. E ele não conseguia reconhecer que ele errava. Deus enviou o profeta Samuel para falar que ele estava no erro, mas ele não reconhecia que ele estava errado, ele ficava dando desculpas. Aí o que Deus faz? Deus rejeita Saul como rei de Israel e fala para o profeta Samuel: eu rejeitei Saul, rei de Israel, mas eu tenho um novo rei. Anos vão se passar, e Saul continua como rei. Aí Deus chega para o profeta Samuel e fala: Samuel, até quando você vai se entristecer por Saul, se eu mesmo rejeitei como rei? Deus está falando para Samuel: enquanto você está perdendo tempo, ficando triste com o que não deu certo, eu já preparei algo novo, mas só não liberei ainda porque você não tirou o que está velho. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui, é com essa moça aqui, ó. Olha para mim, filha, eu não te conheço, não sei da tua história, mas o Espírito Santo está falando. Para começar a derramar coisas novas na sua vida, você tem que tirar as coisas velhas. Para começar a derramar algo novo na sua vida, tem que começar a tirar as velhas. Tem que começar a tirar os sentimentos velhos. Tem que começar a tirar aquilo que te causava dor. Porque quando você tirar aquilo que te causava dor, Deus vai começar a derramar um novo tempo na sua vida. Olha aqui para mim. Aquilo que eu falei no início, Deus está mostrando que é para você. Aquilo que era uma ferida, Deus está fechando hoje. Aquilo que era uma ferida vai se tornar um ministério. Se prepare para Deus usar a tua vida para sarar outras pessoas naquilo que você foi ferida, porque hoje o Senhor está selando a tua cura espiritual. Bota a mão no coração dela. Escuta Deus falando isso com você.
porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque a tua presença é real no nosso meio. Obrigado porque hoje foi uma noite de resposta. Obrigado porque hoje foi uma noite de cura. Obrigado porque hoje foi uma noite de feridas fechadas e ministério levantado. Obrigado porque hoje foi uma noite de despertar espiritual. Obrigado porque hoje foi uma noite da tua presença nos surpreendeu mais uma vez. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Que essa boa presença nos acompanhe no restante da nossa semana. Abarai, levantai mais, levantai mais, levantai mais. Não sabe o que é sentir a presença de Deus de uma forma forte, igual sentir. O Espírito Santo está te convidando a voltar a sentir essa presença hoje, a voltar a viver o primeiro amor hoje. Não sei se você vai ter coragem, mas se você é essa pessoa, vem aqui à frente. Você deve sentir a bênção, né? Nós
Não importa quantos anos de evangelho nós tenhamos, o Senhor tem mais para derramar, porque o Senhor é um Deus ilimitado. Leva-nos a um nível mais profundo, onde os nossos pés não alcançam, onde nós somos 100% dependentes de Ti, Jesus. Que o amor de Deus, a graça e o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo do Senhor alcance sua casa com paz, salvação e prosperidade. Desde agora e pelos séculos dos séculos. Se você assim crê, diga amém. Quem diz amém, aplauda o nome do Senhor.